Bom, pessoal, é, esse tema, ele é um tema muito interessante, tá bom? Que a gente vai tratar a respeito para verificar se Saul, né, ele realmente falou com o espírito de Samuel através da feiticeira no caso. Veja bem, como esse assunto ele é bem extenso, eu vou estar dividindo ele em três partes e é importante que você assista os vídeos de maneira completa. Caso você esteja sem tempo, assista quando você tiver com um tempo que você tiver com mais disponibilidade, para que você consiga acompanhar o vídeo de maneira completa e assim esclarecer os pontos, tá bom? Então essa daqui vai ser a parte um do assunto, onde a gente vai fazer a introdução, depois vai ter o desenvolvimento e a conclusão no caso. Reforçando aqui, não estou analisando aqui por nenhum ponto de vista de nenhuma congregação, estarei verificando exatamente o que está nas escrituras e verificaremos diversos textos para que a gente consiga chegar no entendimento do contexto e de tudo mais, tá certo? Então vamos verificar aqui e dando início. Bom, para a gente começar o assunto, é importante que a gente verifique na Bíblia qual que é a formação do homem, como que o homem foi criado e também a respeito da questão dos mortos, né? Aonde que as pessoas estão após a morte delas. Então, assim, essa introdução a gente vai trabalhar esse conceito da formação do homem e o estado dos mortos. Bom, vamos lá então. Aqui em Gênesis capítulo 2, do versículo 7, fala o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, Felipe, mas o que isso tem a ver lá com o assunto de Saul ter consultado uma feiticeira? Essa parte aqui ela é fundamental para que a gente entenda se é ou não possível consultar os mortos, tá bom? E qual que é o estado dos mortos, das pessoas que já morreram. Então, essa introdução aqui ela é muito importante, então você não pule, porque senão você vai perder informações. Bom, vamos aqui. O texto fala para a gente aqui em Gênesis 2:7 o seguinte, que Adão, né, que está se referindo à criação do homem, do primeiro homem, Adão, o texto fala que ele passou a ser alma vivente. Então, até deixei uma ilustraçãozinha aqui, ó. Veja, ele passou a ser, né? Ele não passou a ter nada dentro dele, no sentido assim, ele não passou a ter um ser, alguma coisa, ele se tornou, ele passou a ser alma vivente. Ser e ter é diferente, né? Então, o versículo aqui deixa bem claro, né? Que vamos ler de novo aqui. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, gente. Então, a gente consegue notar que ele passou a ser e não passou a ter. Se eu falo que você que está assistindo esse vídeo passou a ser alma vivente, você não tem uma alma dentro de você. Você é uma, no caso, né, no sentido do texto. Ou seja, agora se eu falar se você passou a ter, se o texto usasse essa nomenclatura, aí sim, aí você passou a ter, mas vocês conseguem ver aqui que eu deixei em vermelho, ó, ele passou a ser no caso. Isso vai ser importante porque lá na frente a gente vai esclarecer alguns pontos e esse versículo aqui ele vai ajudar a gente nessas questões. Vamos continuar. Bom, outra questão, seria um espírito ou uma alma imortal, no caso? Espírito e alma eles são imortais? A gente consegue ter alguma resposta na Bíblia a respeito disso? Será que uma pessoa quando morre, vamos dizer assim, ela fica algo fora do corpo dela, continua vagando por aí ou não? Bom, vamos verificar aqui o que a palavra de Deus diz.
A alma é imortal? Vamos ver. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, conforme está aqui em Ezequiel 18:4, deixa muito claro que a alma morre. Por quê? Porque a alma é o ser humano, né? Conforme a gente viu lá em Gênesis 2, capítulo 2, do versículo 7 no caso. E aqui fala que a alma que pecar, né? A alma que pecar, essa morrerá no caso. Então veja que é bem claro aqui, que o texto deixa claro e evidente que a alma morre porque a alma é o ser humano. Porque se a gente olhar aqui em Gênesis 2:7, Adão ele passou a ser uma alma vivente. Então, os textos aqui eles estão se referindo à pessoa como um todo, a pessoa como um todo, e não como uma entidade ou algo dentro dela no caso. Vamos continuar. Aqui em Ezequiel, do capítulo 18, versículo 20, fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Veja, mais um texto que fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então veja novamente, né? A Bíblia descreve, compara o ser humano, mostra que o ser humano ele é uma alma vivente. Adão passou a ser uma alma vivente, e aqui a gente está vendo diversos textos que falam que a alma morre. Isso é importante apresentar, por quê? Porque é diferente, né, na nossa cultura, quando se a gente assiste um filme em alguma plataforma de séries, de filme, a gente vê aquela concepção de alma no sentido que ela é imortal, que a pessoa ela morre, só que de alguma forma ainda fica um ser ali consciente que consegue ver tudo que está acontecendo aqui ainda nesse plano de existência. E a Bíblia deixa muito claro que essas coisas não são compatíveis, né? Essas coisas que a gente assiste em desenhos, em filmes, é totalmente diferente aqui com a palavra de Deus, porque Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá no caso. Então deixa muito bem claro, porque é o ser humano ele é uma alma, ele não tem uma alma no caso. Vamos continuar. E aí a gente vem nessa pergunta aqui: é possível falar com os mortos? Bom, a gente vai verificar, né? Vamos ver o que a Bíblia ela apresenta para a gente a respeito da situação dos mortos, se é possível falar com eles ou não. Essa parte é importante porque lá na frente, na parte 2 e 3, que ainda vai estar aí disponível no canal, a gente vai verificar toda essa questão, né? Porque a feiticeira necromante, ela consulta os mortos, mas isso é um detalhezinho para a parte 2 e 3 no caso. Mas vamos continuar aqui. É possível falar com os mortos? Vai ser isso que a gente vai verificar agora. Bora lá. Bom, se a gente olhar aqui no capítulo, no livro de Jó, do capítulo 7, 8 e 10, fala o seguinte: os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornarás a subir. Nunca mais tornarás a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerás jamais. Bom, gente, por que eu estou mostrando assim vários textos que está falando a respeito da situação dos mortos, das pessoas que já faleceram? Não é que eu estou fugindo do assunto. Talvez possa ter uma pessoa que ela fala, ele está fugindo do assunto, ele não quer ser logo direto e tal. É porque assim a gente tem que tratar o assunto e mostrar de forma coerente, primeiramente a situação dos mortos, né? Como que a Bíblia apresenta as pessoas que já morreram. E assim a gente fazendo essa introdução, quando a gente chegar lá na frente, que a gente for ver a questão de Saul indo até a feiticeira, já vai ficar mais fácil a compreensão
como um todo do assunto, tá bom? Então não é que eu estou fugindo do assunto, é porque eu estou apresentando aqui ponto por ponto para não deixar nada para trás. Então eu gosto de fazer as minhas pesquisas a respeito de diversos assuntos dessa forma para que seja bem completo e não fique coisas para trás no caso. Enfim, aqui no livro de Jó, do capítulo 7, versículo 8, conforme a gente viu, né? Até marquei aqui em vermelho. Aquele que desce à sepultura jamais tornarás a subir, nunca mais tornarás a sua casa, nem o lugar onde habita ou conhecerás jamais. Então veja o posicionamento das escrituras, do que a Bíblia está ensinando para a gente, é que quando a pessoa ela morre, ela realmente morre de verdade. Então ela não consegue voltar à casa dela. Ela não consegue, não consegue porque não consegue? Porque ela morreu mesmo, né? Então ela não tem consciência, ela não tem pensamento, ela não tem ódio, ela deixou de existir. Bora aqui. Vamos ver mais alguns textos. Aqui, ó. Esse aqui está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que fala o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já se faz no esquecimento, no caso. Então veja, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, fala que os mortos fala que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já se faz no esquecimento. Então veja, a Bíblia ela deixa bem clara que os mortos eles não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória já se faz no esquecimento. Então a gente estamos enxergando aqui qual que é o posicionamento da Bíblia referente à situação de quem já morreu, né? Seja uma pessoa que morreu com a salvação ou uma pessoa que morreu sem a salvação. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 6, fala o seguinte: amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então veja, quem já morreu, olha só, a pessoa que morreu, não tem amor, ódio, inveja, tudo isso para eles já pereceram. Imagine a lâmpada, você tem ali uma lâmpada, você desconecta da tomada, aí você tenta ligar a lâmpada está fora da tomada lá, o fio, o cabo dela. Vai ligar a lâmpada? Não, não vai ligar. Por que que não vai ligar? Porque ela não está conectada na fonte. No nosso caso, quem é a nossa fonte de vida? É Deus, entende? Então, para que possamos ter vida, só temos vida através dele, do que ele faz por nós, por meio do seu Filho Jesus. Então, por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, né, eu o ressuscitarei naquele último dia, naquele grande dia, no caso. Então, é bem entendido aqui, de forma clara e explícita, que os mortos eles não sabem coisa nenhuma, eles não têm consciência, eles não têm sentimentos, porque eles deixaram de existir, assim como a lâmpada nossa fora da tomada já não consegue mais ligar, porque ela não está conectada com a fonte. Tá certo? Vamos passando aqui. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 10, fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque nas sepulturas para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja, mais um texto que fala a respeito da situação dos mortos, né?
Então o texto deixa bem claro, ó, que tudo quanto vier às nossas mãos para a gente fazer, a gente tem que fazer com muita dedicação, com todas as nossas forças, porque na sepultura para onde, né, as pessoas que morrem vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então é muito bem claro aqui o posicionamento das escrituras, não é a minha opinião, é o que ela fala a respeito do assunto e deixa muito bem detalhado aqui a questão dos mortos. Então, na sepultura não há nem conhecimento, nem sabedoria alguma, nem projeto, enfim, conforme já lemos aqui. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 4, fala o seguinte: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão, exatamente, do que um leão morto. Por quê, gente? Porque para nós que estamos vivos, ainda podemos fazer muitas coisas. A gente pode estudar, a gente pode aprender outras coisas, a gente pode conversar com outras pessoas. Então, assim, a gente ainda estamos ativos. E para quem já morreu, no caso, né? Essa pessoa já não tem mais esperança, já não tem mais projeto, já não pode mais buscar conhecimento, já não pode mais amar, não pode mais ter ódio, enfim, essas questões que a gente aqui estamos vivos ainda podemos escolher e colocar essas coisas na nossa vida, tá vendo? Então, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Bom, vamos continuar vendo aqui a situação dos mortos conforme está na Bíblia. Olha só, lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13, fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes ao respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então vamos continuar. Aí em 1 Tessalonicenses 4,14, continuando, fala o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só que coisa importante aqui que a gente pode descobrir ainda, clarear ainda mais aqui o entendimento. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quando é que os mortos serão trazidos à vida novamente? Veja bem, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, todas as pessoas que já morreram, elas estão o quê? Dormindo, elas no sentido assim que elas deixaram de existir, porque Jesus compara a morte como um sono, né? A pessoa ela deixa de existir e só teremos vida novamente quando o Filho de Deus vier e com a palavra dele nos trazer de volta na questão da ressurreição, no caso, né? Então, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, gente. Então, é importante a gente analisar esses textos para que realmente, verdadeiramente, a gente entenda, do ponto de ótica da Bíblia, a situação dos mortos, de quem já morreu. Porque a necromante lá, ela mexe com o quê? Ela mexe com mortos, ela mexe com espíritos. Então a gente tem que ter essa compreensão do que a palavra de Deus primeiro está falando dos mortos, para que a gente possa entender quando a gente for avançando aí a respeito no conteúdo, tá bom? Aí, continuando em 1 Tessalonicenses 4,16, fala o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é bem claro aqui na Bíblia que
Quem morreu deixou de existir. Assim como a gente apaga o fogo da vela, para onde que foi o fogo da vela que eu apaguei aqui? Só na explicação. Ele deixou de existir, não é? Não é isso? E é muito bem claro aqui, detalhado, que os mortos em Cristo, quando ele vier, né, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos, todos que já morreram, eles só ressuscitarão quando Cristo vier. E aí, assim, a gente tem que parar para pensar algumas coisas. Por que que Deus ele proíbe a consulta aos mortos? Por que Deus ele falou, né? Ele deu instruções falando, olha, eu não quero que vocês sejam como as demais nações, que tem lá tem magos, tem feiticeiros, que tem, enfim, pessoas, adivinhos no caso, né? Que consultam os mortos. Eu não quero que vocês sejam igual a elas. Por que Deus falou isso? Entende? Agora sim, por que Deus falou isso? Vou deixar aí uma pergunta no ar. Lá na frente a gente vai ver o motivo, tá bom? Por que Deus falou, olha, eu não quero que vocês consultem os mortos. Será que Deus ele tinha algo em mente quando ele falou isso? Será que era porque as pessoas iam consultar realmente alguém que já morreu? E será que aquela pessoa que morreu que era que ia aparecer? Bom, até aqui tudo que a gente viu até esse exato momento, a gente está olhando aqui que é impossível falar com os mortos, né? Então você que está acompanhando aqui tudo direitinho, você notou aqui que todos os textos falam que quem morre realmente deixou de existir para sempre. Só vai voltar à vida quando Cristo vier e fazer a questão da ressurreição no caso, né? Trazer a gente de volta, caso ele trazer as pessoas que morreram em Cristo de volta à vida no caso, tá bom? Então deixa essa pergunta no ar. Por que Deus, e aí você já vai pensando junto comigo, por que Deus proibiu a nação de Israel, os reis, de consultar os mortos através de feiticeiros e tudo mais? Então vou deixar essa pergunta aí em pé, depois a gente volta nela e a gente vai ver o motivo. Então, para reforçar aí a questão do que eu estava embasando, né? Porque Deus tinha falado para que eles não procurassem se envolver com essas coisas, os israelitas. Olha só o que Deus fala aqui no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 26. Não coma nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Então veja, Deus ele está dando aqui algumas instruções, falou, ó, não vai comer nada com sangue, não pratique adivinhação e nem feitiçaria. Veja, Deus está dando as instruções. Aí continuando em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 e 14, fala o seguinte: entre ti não se chegarás a quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí continuando, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lanças fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, ouvem os procrastinadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja bem, Deus aqui ele dá instruções, ele fala, e olha bem, por que Deus ele está dando essas instruções, pessoal? Se é impossível consultar os mortos, conforme a gente já viu em textos anteriores, que quem morre realmente deixa de existir.
Por que que Deus dá essas orientações aqui? O que que tem de tão perigoso por trás? Aqui eu estou fazendo pergunta para vocês. Por que que Deus ele está proibindo ali os israelitas, né, de consultar os feiticeiros, os encantadores, os espíritos adivinhador, e de não consultar os mortos? Por quê? Será que tem alguma coisa muito perigosa por trás? Bom, eu já sei a resposta, né? Mas eu tô fazendo aqui o papel de meio que perguntar para vocês também, para fazer vocês refletirem aqui. E a gente vai ver lá na frente do porquê que Deus ele deu esse manual todo aí de orientação, né? Para que o povo de Israel não praticassem essas coisas, para que eles fossem diferentes, né, das nações que faziam isso, tá bom? Então a pergunta ainda continua de pé. Por que que Deus, vamos deixar aqui novamente, por que que Deus orientou o povo dele a não praticar e a não consultar nem feiticeiro, nem encantador, e nem consultar os mortos? Vou deixar em pé ainda a pergunta. Lá na frente eu vou dar respostas, tá bom, gente? Eu não estou fugindo do assunto, não. É que estou fazendo perguntas também para que a gente possa refletir, você também possa refletir. Bom, a gente vai dar continuidade na parte 2 desse assunto, tá certo? Na parte 2 a gente vai introduzir de maneira o contexto no qual foi o contato do rei Saul com a feiticeira. A gente vai ver tudo o que aconteceu, como que foi a conversa deles. Então você não pode perder essa parte 2. É muito importante que você acompanhe ela, porque assim você vai conseguir compreender de maneira bem clara e a gente vai dar continuidade no assunto, para que assim a gente esclareça esse assunto, se realmente ele conversou com o espírito de Samuel ou não, né? Então, convido você a estar depois verificando a parte 2 aqui no canal, na playlist do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque assim você vai ser notificado dos próximos vídeos e assim o canal vai crescer e o reino de Deus chegará para outras pessoas também. Tá bom? Então, muito obrigado. Vejo você na parte 2 que a gente vai tratar aí sobre o desenvolvimento do assunto. Tá bom? Valeu, fique com Deus.